Social e Araxá hoje, às 20h30, lá em Coronel Fabriciano, no estádio Luiz Enche. E o segundo jogo, dia 26/11, às 17 horas, em Araxá. E o Araxá leva vantagem. O Araxá joga por 2 resultados iguais. Por quê? Segundo o regulamento, persistindo nas 2 partidas, empate, o primeiro critério é o saldo de gols, o número de gols marcados. Na fase final. Agora na finalíssima. Sim. Se for 2 empates iguais, por exemplo, 0-0, 0-0, 1-1 e 1-1, aí ninguém fez mais gol, nem tomou mais gols. Aí vai prevalecer a equipe que foi melhor colocada na fase classificatória. Araxá e Social estavam em chaves diferentes. O Araxá terminou a primeira fase com 20 pontos, enquanto o Social terminou com 12 pontos. Só que na chave do Araxá tinha um time a mais, um clube a mais. Então, além da pontuação, a gente recorre ao índice de aproveitamento. O Araxá teve 83,33% e o Social 66,67%. Então, nos 2 itens, o Araxá leva vantagem. Então, no caso de 2 empates, por placar iguais, ou número de gols sofridos iguais, suponhamos que hoje fique 0-0 e no segundo jogo 5-5. Aí o Araxá é campeão, utilizando-se do critério técnico. Só uma curiosidade aí para os ouvintes, é que o Social foi o segundo colocado na primeira fase, atrás do Valério. Exatamente, o Social terminou com 12 pontos e o Valério, salvo engano, 13. Juninho, futebol amador. O presidente da Liga, em entrevista recente, há exatos 15 dias atrás, 15, né? Sim. Ele dizia que hoje é dia 21. Não, Juninho, foi no dia... Exatamente, foi no dia 31 de outubro. Exato, dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro, em entrevista concedida ao programa Esporte Cultura, quando questionado pelo nosso amigo Lulu sobre o edital de convocação para a eleição a presidente da Liga, ele respondeu da seguinte forma: semana que vem, que é a semana que correspondia do dia 7 ao dia 11 de novembro, semana que vem, ou no mais tardar na semana subsequente, que é a semana de 14 a 18 de novembro, o edital já estará publicado. Hoje, portanto, dia 21, passaram-se as 2 semanas. E cadê o edital, Juninho? Você tem notícia? Não, até o momento sem notícia do edital. E aquele agravante, né, Samuel? Mês de dezembro se aproxima. Nós vamos virar o ano sem eleição da LIFA? E várias perguntas não se calam, né? A prestação de contas, não... Você tem notícia se ela foi apresentada? Também não tenho nenhuma notícia de prestação de contas ainda. Uma prestação que tem que ser feita, inclusive, para conseguir fazer aquele convênio que não foi feito nos últimos 2 anos, né? Exatamente. Então, em outras palavras, que fique claro que tudo que o presidente quer é continuar prejudicando o futebol amador de Itabira. O futebol amador já ficou sem competição ano passado e esse ano. E se ele tivesse bom senso e realizasse a eleição no mês de novembro, haveria tempo hábil para a prestação de contas ser feita ou apresentada. De repente ela já está pronta, mas não foi apresentada. Não tendo sido apresentada, presumidamente ela não foi feita. Haveria tempo hábil, né, Juninho? Mais uma vez o presidente da Liga usando de inverdade. Quando eu digo inverdade, a gente aqui não tem bobo, nós estamos falando que temos prova, temos a entrevista dele gravada e ele disse que semana retrasada, ou no mais tardar na semana passada, o edital estaria publicado. Não está. E aí, Juninho? E aí fica aquela pergunta, né, Samuel? A gente vai ficar, mais uma vez, refém dessa situação. A situação de ficar sem o campeonato amador, os clubes sem jogar, sem atuar, a maioria das crianças, dos jovens e dos adultos aí que gostam do futebol amador da cidade desmobilizados e sem a sua diversão de final de semana, né, que é o futebol amador. Eu acho que já passou da hora, na verdade, eu já falo isso há 2 anos, que passou da hora já dos presidentes de clube reverem essa situação. Eu não estou dizendo que os presidentes de clube deveriam tirar o Natinho há 2 anos. Eu só estou dizendo que está na hora de tomarem uma atitude.
essa atitude, para mim, passa principalmente pela reformulação da prioridade deles, porque hoje a prioridade dos presidentes do campeonato, dos clubes de futebol amador de Itabira não é realizar o campeonato, porque eles estão permitindo que essa situação perdure. E a gente até repensa na situação. Eu nunca canso de fazer um paralelo com a situação do Lanaldo no Valério. Quando o Lanaldo viu que a coisa não estava andando com ele, ele entregou a presidência, renunciou e deixou a presidência com o vice, com o Luzardo. E a coisa passou a fluir, né, Juninho? Pelo menos melhor que antes. E já no presidente da Liga a gente vê a má vontade, a intransigência, a vaidade pessoal. É um rapaz vaidoso ao extremo. A vaidade pessoal falando mais alto. Ele não anda nem desanda. Ele não deixa a Liga funcionar e nem entrega, e nem realiza a eleição. Ele deve estar se achando o dono da Liga, tem a chave da Liga, a Liga é minha, de lá não sai, de lá ninguém me tira. Mas pior vai ficar para ele se ele tiver que sair diante de uma intervenção da Federação Mineira, né? Porque se ele não realizar a eleição, a Federação vai ter que intervir. Pois agora recentemente o presidente da Liga foi candidato a representante regional do CREA, então eu acredito que ele vai ter uma outra coisa para ocupar o seu tempo nesse momento. E ele conseguiu vencer a eleição? Conseguiu porque ele era o único candidato. Se ele tivesse só o voto dele, ele já seria eleito. Então não tinha outra alternativa, hein? Não tinha outra alternativa. Então, assim, eu acredito que agora ele vai ter mais tempo ocupado, então já seria o momento dele deixar a lifa para alguém que realmente queira trabalhar. Então vai ser uma mudança boa, né, do futebol para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA. Exatamente. É uma mudança radical, né? Eu só lamento que tanta falta de vontade do presidente, tanta intransigência e outras coisas mais, né? Vaidade pessoal. Realmente não dá para entender. O certo é que o presidente da Liga está entrando para a história, eu já disse isso antes, está entrando para a história como o presidente que enterrou o futebol amador de Itabira. Nessa mesma entrevista que o Samuel tá comentando aí, que ele falou que realizaria a eleição nas próximas 2 semanas, que não aconteceu, ele também falou que tinha sido o melhor presidente da história da Liga de Futebol Amador. Mais bem avaliado, inclusive, pela Federação Mineira. Eu digo que ele foi o pior presidente da história do futebol amador de Itabira. Também acho. E com detalhe, viu, Juninho? Vai a minha sugestão para o próximo presidente da Liga conferir ao atual presidente um título de persona non grato ao futebol amador de Itabira. É o presidente que vai entrar para a história, já entrou para a história, como o presidente que enterrou o futebol amador de Itabira. Quem entrar lá após ele, quem for o sucessor do Natinho, do presidente da Liga, vai ter que desenterrar o futebol amador de Itabira. Lamentavelmente, a gente só lamenta que isso